Meu nome é Leonardo Bernes e esse aqui é o site Tenho Sede. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho acerca do Templo de Salomão. Nós já dissemos que o Templo de Salomão possui elementos, comparativamente ao tabernáculo erigido por Moisés, extremamente importantes na compreensão do processo de formação de Cristo em nós. E nesse sentido, é muito importante que se estude em detalhes o templo. Oportunamente vamos estar gravando um vídeo falando sobre cada um desses elementos em detalhes para demonstrar as verdades espirituais que estão relacionadas a cada um desses elementos. Mas hoje eu queria chamar a atenção para te estimular nesse sentido para um elemento. Vocês devem se lembrar que no livro de Esdras, quando da reconstrução do templo, no terceiro decreto postado pelo rei Artaxerxes, nós temos uma determinação específica que está contida no livro de Esdras e que diz assim, no capítulo 7, no versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Nós sabemos que no movimento de reconstrução, o primeiro elemento foi colocar o altar na base. O segundo elemento fundamental foram lançar-se os alicerces relacionados à construção. E o terceiro elemento, extremamente importante também, a que se deve considerar, diz respeito à ornamentação, para então passarmos a abordar a questão da construção dos muros, que veio na época de Neemias. O que significa espiritualmente essa ornamentação? De que é constituída essa ornamentação? Onde nós vamos poder encontrar na palavra de Deus elemento que nos permita fazer uma avaliação bíblica dos elementos constituintes dessa ornamentação? Irmãos, se formos ao livro de 1 Reis, no seu capítulo 6, nós vamos observar algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, no Santo dos Santos, no capítulo 6, no verso 18, diz assim: o cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra se via. Depois, quando nós vamos avaliar a ornamentação das paredes e das portas do templo, diz o seguinte: nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Nós vemos também, para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras formava uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada não pentagonal, mas quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas. Vocês conseguem perceber que há um elemento bastante interessante no que diz respeito ao entalhe da ornamentação interior, seja das portas, sejam das paredes do templo? Nós temos basicamente palmeiras, nós temos colossíntidas, nós temos querubins e nós temos flores abertas. Irmãos, o que significam isso? Vocês percebem a necessidade nossa de uma compreensão mais ampla da palavra de Deus para poder compreender, inclusive nos movimentos extremamente importantes, como foi a da reconstrução do templo na época de Esdras e Neemias, quando se cita o aspecto relacionado à ornamentação do templo, porque há verdades espirituais relacionadas a esses 4 elementos. Eu gostaria de citar somente 2, rapidamente, sem entrar muito em detalhes, porque há muitos detalhes e detalhes importantes. O primeiro é que uma flor aberta, você há de concordar comigo, 2 coisas nós não podemos esconder numa flor aberta:
a sua beleza e o seu perfume. E no que diz respeito às palmeiras, eu só gostaria de mencionar uma dentre várias características que inclusive vocês podem procurar no site na seção de árvores da Bíblia. A palmeira é uma das árvores que possui as suas raízes mais profundas e é aquela que suporta as tempestades mais terríveis. Então, irmãos, que o Senhor possa nos dar graça de considerar cada um desses elementos e meditar sobre eles, porque há uma riqueza tremenda no templo de Salomão. Deus nos abençoe.